Sempre me disseram que o bem mais precioso que uma pessoa pode ter é um lar, um teto, 4 paredes que guardam sua história, que absorvem os risos, que testemunham as lágrimas e que, no silêncio da noite, parecem respirar junto com você. Minha casa era assim. Mais do que tijolos e argamassa, ela era o último capítulo da minha história com Miguel, meu falecido marido, e o prólogo da vida dos meus filhos. O que nunca me contaram é que, às vezes, as pessoas que você mais ama, aquelas para quem você construiu esse refúgio, são as que te entregam a ordem de despejo, com um sorriso no rosto e um espetinho de churrasco na mão. Meu nome é Heloísa, tenho 70 anos e até um mês atrás eu acreditava que a minha maior riqueza era a minha família. Hoje, sei que minha maior riqueza é a minha dignidade e precisei perder a minha casa para encontrá-la. Esta casa na Rua das Hortênsias não foi uma herança, nem um presente. Foi um sonho erguido com as nossas próprias mãos. Eu e Miguel nos casamos jovens e, por 15 anos, vivemos num apartamento apertado, economizando cada centavo. Ele, um arquiteto recém-formado e sonhador. Eu, uma professora primária. Nosso grande projeto de vida era esta casa. Miguel desenhou cada centímetro dela. Não era para ser uma casa moderna, de linhas retas e frias. Era para ser um lar com alma. Ele projetou janelas amplas para que o sol pudesse entrar e dançar na sala. Uma varanda espaçosa para as noites de chuva e uma cozinha com uma ilha no centro, para que a família sempre cozinhe e converse junto, ele dizia. Enquanto ele erguia as paredes nos fins de semana, eu plantava o jardim. Eram 2 trabalhos em sincronia. Ele construía a estrutura, eu criava a vida ao redor dela. Nossos filhos, Júlia e Marcos, nasceram e cresceram nesse canteiro de obras que aos poucos se transformava em lar. Eles aprenderam a andar segurando nas paredes ainda sem reboco e a falar ouvindo o som do martelo de Miguel. Quando a casa ficou pronta, era a mais bonita da rua. Não a mais luxuosa, mas a que tinha mais calor. E por 25 anos, ela foi o nosso palco. Foi nela que comemoramos cada aniversário, cada Natal. Foi na varanda que ensinei meus filhos a ler. Foi sob a mangueira do quintal que Miguel plantou quando Júlia nasceu, que eles brincaram, caíram e se levantaram. Cada marca no chão de madeira, cada risco na parede da cozinha era um parágrafo da nossa biografia. Miguel se foi há 8 anos, levado por um coração que de tanto amar cansou de bater. Ficar na casa foi a minha forma de mantê-lo vivo. Cuidar do jardim, sentar na poltrona que era dele, sentir o cheiro de seus livros na estante, era a minha conversa silenciosa com ele. Meus filhos já estavam casados e com suas próprias vidas. Júlia, a mais velha, sempre foi pragmática, quase fria. Casou-se com um empresário e adotou um estilo de vida onde o afeto era medido em transações. Marcos, o mais novo, era o oposto. Um sonhador, de coração bom, mas fraco, facilmente influenciado pela esposa, Beatriz, uma mulher que via a vida como uma competição social. Eu nunca pedi ajuda financeira a eles. Minha aposentadoria de professora, somada à pensão de Miguel, era mais do que suficiente para mim. Mas há 2 anos, sofri uma queda no jardim. Quebrei o pulso. Nada grave, mas o suficiente para que eles usassem a minha vulnerabilidade como um cavalo de Troia. Mãe, a senhora não pode mais ficar cuidando de tudo sozinha, disse Júlia, com uma preocupação que soava mais como uma ordem. E se acontece algo mais sério? A gente precisa ter como resolver as coisas do banco, pagar os impostos da casa. É para a sua proteção. Eles me convenceram a assinar uma procuração. Um documento que, segundo eles, apenas lhes daria poderes para assuntos administrativos. Eu, fragilizada pela queda e com a confiança cega que só uma mãe possui, assinei. Mal sabia eu que não estava assinando uma procuração, mas a minha própria sentença de exílio. A partir daquele dia, eles começaram a gerenciar a minha vida. Júlia vinha uma vez por semana, não para me visitar, mas para auditar as minhas contas. Reclamava do gasto com o jardineiro, do conserto do telhado, do imposto predial. Mãe, esse casarão dá muita despesa. A senhora não acha que um apartamento menor seria mais inteligente?
Marcos e Beatriz vinham aos domingos e os comentários eram sobre o espaço. Nossa, sogrinha, tanto quarto vazio, dava para fazer uma academia, um home theater. É um desperdício, né? Eles não viam a casa como um lar. Viam-na como um ativo imobilizado, um capital empatado que poderia estar rendendo em outro lugar. E eu, a guardiã das memórias, era o único obstáculo entre eles e o dinheiro. A cartada final veio disfarçada de presente. 3 meses atrás, eles chegaram com um envelope na mão. "Mãe, surpresa!" disse Marcos animado. "Nós compramos um presente para a senhora. Algo que a senhora sempre mereceu e nunca teve." Dentro do envelope, um voucher para um cruzeiro de 15 dias pela costa brasileira. Um navio de luxo, com tudo incluso. Para a senhora relaxar, conhecer gente nova, se divertir, disse Júlia. "A gente cuida de tudo por aqui. A senhora só precisa fazer as malas e descansar." Meu coração se encheu de uma gratidão ingênua. Pensei que, finalmente, eles estavam me vendo, que estavam reconhecendo meus anos de dedicação. Arrumei minhas malas, emocionada, e embarquei no navio, deixando para trás a minha casa sob os cuidados deles. Os primeiros dias do cruzeiro foram maravilhosos. O mar, o sol, a brisa. Mas no fundo, uma pequena semente de inquietação começou a brotar. As ligações dos meus filhos eram estranhas, curtas, efusivas demais. "Está tudo ótimo, mãe. Aproveite muito, não se preocupe com nada." A insistência para que eu não me preocupasse era exatamente o que me deixava preocupada. Na segunda semana da viagem, a bomba explodiu. A ligação não veio deles, veio de Dona Lourdes, minha vizinha e amiga há mais de 40 anos. A ligação para o navio era cara e cheia de ruído, mas a voz dela era clara e urgente. "Heloísa? Minha filha, me desculpe te incomodar aí, mas eu precisava falar com você. Tem uma coisa muito estranha acontecendo na sua casa." Meu coração gelou. "O que foi, Lourdes?" "Desde que você viajou, não para de entrar e sair gente. Pessoas de terno, com pranchetas, medindo tudo. E hoje, Heloísa, hoje de manhã, eles fincaram uma placa no seu jardim." "Que placa, Lourdes?" perguntei, já sabendo a resposta, mas me recusando a acreditar. "Uma placa de vende-se, Heloísa. Uma placa enorme, daquelas de imobiliária chique. O mundo ao meu redor, o luxo do navio, o azul do mar, tudo se desfez. Senti um frio na espinha, uma náusea. Desliguei o telefone e, com as mãos trêmulas, liguei para Júlia. Ela atendeu, a voz falsamente alegre. "Mãe, que surpresa! Aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu, Júlia. Aconteceu que tem uma placa de vende-se na minha casa." "Você pode me explicar o que significa isso?" Houve um silêncio do outro lado. Então, a voz dela mudou, perdendo a doçura e assumindo o tom pragmático e frio que eu conhecia tão bem. "Ah, a senhora já soube. Olha, mãe, foi o melhor a fazer. Íamos te contar quando voltasse. Não queríamos estragar sua viagem." "Estragar a minha viagem? Vocês estão vendendo a minha casa pelas minhas costas e se preocupam em não estragar a minha viagem?" Minha voz era um fio. "Mãe, seja razoável. A casa é um elefante branco. Dá muita despesa, muito trabalho. A senhora não tem mais idade nem saúde para cuidar de tudo aquilo. Nós conseguimos um comprador excelente, um investidor que pagou um valor altíssimo. Com esse dinheiro, a gente te compra um apartamento de luxo, pequeno, moderno, perto da gente. E o que sobrar, a gente investe. É para o seu bem, para a sua segurança." "Para o meu bem?" repeti, sentindo o gosto amargo da traição na boca. "Vocês usaram a procuração que eu assinei quando estava doente e vulnerável para vender a casa que o pai de vocês construiu. A casa onde vocês cresceram. O papai era um homem prático, mãe. Ele concordaria. Chega de sentimentalismo. Isso é um negócio, e foi um ótimo negócio para todos nós. Todos nós." Naquele momento eu entendi. Eu não fazia mais parte do nós deles. Eu era apenas a matriarca de um patrimônio que eles decidiram liquidar. Desliguei o telefone. Fiquei parada na cabine, o navio balançando suavemente sob meus pés. O choque inicial deu lugar a uma fúria fria, uma clareza de pensamento que a dor parecia ter afiado.
Eles me mandaram para longe para poderem agir sem impedimentos. Eles me trataram como uma criança senil, incapaz de decidir sobre o próprio futuro. Eles estavam vendendo a minha alma e planejando me realocar para um apartamento de luxo, como quem guarda um móvel antigo num depósito. Mas eles se esqueceram de um detalhe. Miguel, meu marido, era um homem prático, sim. Tão prático que, além de me ensinar a amar um jardim, ele me ensinou a ter o meu próprio fundo de emergência. Um dinheiro só meu, em uma conta separada, um segredo que eu nunca havia dividido com ninguém. Para as tempestades da vida, Heloísa, ele dizia, para que você nunca dependa de ninguém. A tempestade havia chegado, e eu não ia me afogar. Peguei o telefone do navio e fiz uma ligação internacional. Era para o Dr. Matos, um velho amigo de Miguel, um dos advogados mais astutos da cidade. Matos, é a Heloísa, preciso de um favor, um grande favor. Heloísa, que surpresa! Diga, minha querida, o que posso fazer por você? Eu preciso comprar uma casa, a minha própria casa, de forma anônima, através de uma empresa de fachada, um laranja, o que for preciso. Meus filhos a colocaram à venda, e eu quero dar o lance mais alto. Houve um longo silêncio do outro lado. E então, ouvi a risada de Matos, uma risada de admiração. Heloísa, você é a única mulher que eu conheço que faria uma coisa dessas. Deixa comigo. Qual é o prazo? Olhei para o calendário do cruzeiro. Eu chegaria de volta numa sexta-feira. A escritura precisa estar assinada e registrada em meu nome, ou no nome da empresa que você criar, até a próxima quinta-feira. E Matos, meus filhos estão planejando um churrasco no sábado para comemorar a venda da casa. Eu gostaria de fazer uma surpresa para eles. Heloísa, minha cara, ele disse, a voz cheia de um entusiasmo cúmplice. Será um prazer orquestrar essa sua visita de boas-vindas. Desliguei o telefone e olhei o mar pela janela da cabine. As ondas batiam contra o casco do navio, mas pela primeira vez desde que recebi a notícia, eu não me sentia à deriva. Eu estava no leme. Eles achavam que estavam me expulsando do meu lar. Mal sabiam eles que eu estava prestes a me tornar a sua nova e inesperada senhoria. O churrasco de sábado prometia ser inesquecível. O resto do cruzeiro se transformou em um curioso teatro. Por fora, eu era a imagem da resignação. A viúva idosa, um pouco triste, que havia sido convencida pelos filhos a tomar uma decisão prática. Eu participava das atividades a bordo com uma serenidade que todos interpretavam como melancolia. Jogava bingo com as outras senhoras, assistia aos espetáculos noturnos, sentava-me em uma espreguiçadeira no convés com um livro no colo, o olhar perdido no horizonte. Todos viam em mim uma mulher se despedindo de seu passado. Mal sabiam eles que eu estava, na verdade, planejando meticulosamente o meu futuro. As ligações de Júlia e Marcos se tornaram diárias. O tom deles havia mudado. A frieza pragmática de Júlia deu lugar a uma doçura pegajosa e condescendente. A fraqueza de Marcos se transformou em um entusiasmo forçado. Eles estavam me gerenciando. Mãe, como está o navio hoje? Está se alimentando bem? Perguntava Júlia. Ficamos sabendo que a venda foi um sucesso. O comprador, um fundo de investimentos, pagou à vista e sem negociar. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. A senhora vai ver. Que bom, minha filha. Se vocês estão felizes, eu também estou. Eu respondia, minha voz um sussurro de conformidade. E não se preocupe com nada, mãe, acrescentava Marcos. A gente já está vendo uns apartamentos maravilhosos para a senhora, pequenos, seguros, com tudo perto, sem jardim para dar trabalho. O novo dono da casa é um cara super legal, pelo que o advogado dele, o Dr. Matos, nos disse. Um investidor moderno, que entende do mercado. Eu ouvia tudo, segurando o riso. O fundo de investimentos era a Hortência Empreendimentos, a empresa de fachada que Matos criou em 24 horas. O investidor moderno era eu, e o advogado dele era o meu advogado, meu cúmplice, que se deliciava com a ironia a cada telefonema. Enquanto eles achavam que eu estava cochilando na minha cabine, eu estava em conferências via satélite com Matos. Heloísa, eles morderam a isca, ele me dizia, a voz vibrando de excitação. Seus filhos estão nas nuvens. Acharam que fizeram o negócio da vida deles. A escritura foi assinada ontem por eles.
usando a sua procuração e registrada hoje de manhã em nome da Hortência Empreendimentos. A casa, legalmente, já é sua de novo. Eles só não sabem disso. Excelente, Matos. E o dinheiro? Perguntei. Está depositado em uma conta de custódia, como combinado. Eles só terão acesso a ele depois da entrega final das chaves e de uma última assinatura, que marquei para sábado à tarde, durante o churrasco que eles estão planejando. Perfeito. Mantenha o teatro. Diga a eles que o novo dono faz questão de estar presente para formalizar tudo e conhecer a família. Desligava o telefone e voltava para a minha personagem, a pobre Heloísa. Uma senhora me parou no corredor do navio um dia. Minha querida, vejo você sempre tão quietinha. Problemas com a família? Eu sorri para ela. Nada que uma boa gestão de ativos não resolva, respondi. Ela ficou me olhando, sem entender nada. O desembarque, na sexta-feira, foi a apoteose do teatro deles. Júlia e Marcos me esperavam no porto com sorrisos ensaiados e braços abertos. Tratavam-me como uma peça de cristal frágil. Mãe, que bom te ver. A viagem foi boa? A senhora parece cansada, disse Júlia, pegando minha mala de rodinhas antes mesmo que eu pudesse reagir. Não me levem para casa, eu disse, a voz deliberadamente fraca. Sei que a casa não é mais minha. Me deixem num hotel. Eu me viro. Que hotel, mãe? Deixe de bobagem, exclamou Marcos. Nós preparamos uma surpresa para a senhora. Um lugar novo, muito melhor. Eles me levaram para um flat de luxo no centro da cidade. Um daqueles prédios para executivos ou idosos ricos. O apartamento era moderno, impessoal, com móveis de design e uma cozinha que parecia nunca ter sido usada. Era uma caixa de vidro com vista para outros prédios de vidro. Era a antítese da minha casa. Era a visão deles de uma velhice prática e segura. Uma gaiola dourada. Olha que maravilha, mãe! Portaria 24 horas, serviço de limpeza, restaurante no térreo. A senhora não precisa se preocupar com nada. Nada de jardim, nada de manutenção, Júlia dizia, abrindo as cortinas para mostrar a vista de concreto. Eu andei pelo apartamento, toquei nos móveis frios. É muito limpo, eu disse, e a falta de emoção na minha voz foi, para eles, o som da tristeza e da derrota. A gente sabe que é difícil no começo, mãe, disse Marcos, dando um tapinha no meu ombro. Mas amanhã a gente vai ter um dia feliz, um churrasco lá na casa, para se despedir, para comemorar a nova fase. Todos os nossos amigos vão estar lá. E o mais legal, o novo dono confirmou presença, o doutor. Matos vai trazê-lo no meio da tarde para assinar o último papel e pegar as chaves. A senhora vai ver, ele é super gente boa. Um churrasco, repeti como se a ideia me doesse. Que bom, meus filhos, que bom que vocês estão felizes. Eles me deixaram ali, no apartamento estéril, com a promessa de me buscar no dia seguinte para a festa. Assim que fecharam a porta, eu me sentei no sofá que não era meu e sorri. O palco estava montado. O ato final estava prestes a começar. No sábado, vesti um vestido de linho branco, simples, mas elegante. Prendi meu cabelo num coque e usei o colar de pérolas que foi de minha mãe. Quando Júlia veio me buscar, ela me olhou com aprovação. Nossa, mãe, a senhora está ótima. Viu como um pouco de descanso lhe fez bem? Eu apenas sorri. Chegar à minha própria casa como convidada foi uma das experiências mais surreais da minha vida. O som da música alta, o cheiro de carne na brasa, as risadas dos amigos deles, tudo aquilo profanava o santuário que um dia foi o meu lar. A festa estava em pleno andamento. O jardim, o meu jardim, estava pisoteado por dezenas de pessoas. Havia um bar montado perto das roseiras de Heitor. A piscina estava cheia de crianças gritando. Júlia e Marcos eram os anfitriões perfeitos. Circulavam com bandejas, sorriam, recebiam elogios. Parabéns pela venda! Fizeram um negócio e tanto, ouvi um amigo de Júlia dizer. Pois é, agora é só investir e colher os frutos. E a mamãe finalmente vai ter o descanso que merece num lugar adequado, ela respondeu, lançando um olhar piedoso na minha direção. Eles me tratavam com uma solicitude exagerada, humilhante. A cada 5 minutos, um deles vinha perguntar: A senhora está bem, mãe? Quer uma água? Quer sentar um pouco na sombra? Eles não estavam preocupados comigo.
Estavam atuando para os amigos, mostrando como eram filhos zelosos, cuidando da pobre mãe senil que eles haviam salvado de uma casa grande demais. Eu aceitei o papel. Sentei-me numa cadeira, com um copo de guaraná na mão, e observei. Vi Beatriz, a esposa de Marcos, explicando para um grupo de amigas os planos para o dinheiro da venda. Vamos finalmente fazer aquela viagem para a Europa e talvez dar entrada num apartamento maior, com uma varanda gourmet de verdade. Vi Júlia mostrando a casa para um casal de amigos. Aqui a gente pode quebrar tudo, fazer um conceito aberto. E esse jardim, esquece. Vamos cimentar e fazer uma quadra de beach tênis. Cada palavra era uma facada, mas eu não demonstrava. Apenas sorria. Um sorriso enigmático, o sorriso de Mona Lisa no dia do juízo final. Eu era uma espectadora na festa que celebrava a minha própria anulação. Às 3 da tarde, a agitação aumentou. O celular de Júlia tocou. É o Dr. Matos, ela anunciou em voz alta. Ele está no portão, o novo dono chegou. Uma onda de curiosidade percorreu a festa. Todos queriam conhecer o misterioso e rico investidor que havia comprado a famosa casa da Rua das Hortênsias. Júlia e Marcos correram para o portão, os rostos brilhando de triunfo. Beatriz e o marido de Júlia o seguiram, ansiosos. Eu continuei sentada, tomando meu guaraná. O coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Vi o Dr. Matos entrar. Ele usava um terno de linho claro e trazia uma pasta de couro na mão. Estava sozinho. Doutor Matos, que prazer, disse Júlia, estendendo a mão. Seja bem-vindo, mas onde está o comprador? Ele não veio? Marcos olhava para os lados, procurando por um carro de luxo, por um homem de aparência importante. Dr. Matos sorriu, um sorriso polido e divertido. Ah, sim, o comprador. Na verdade, a compradora. E ela insistiu em vir pessoalmente para a assinatura final. Ela já está aqui, aliás. Os olhos de todos seguiram o olhar de Matos, que se fixou em mim, sentada tranquilamente na minha cadeira. Ele caminhou na minha direção, atravessando o jardim pisoteado, e parou à minha frente. Heloísa, minha cara. Ele disse em voz alta, para que todos pudessem ouvir. Aqui estão os papéis finais para a sua assinatura. A transferência da posse do imóvel para Hortência Empreendimentos, da qual a senhora é a única proprietária. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A música parecia ter parado. As risadas morreram. 200 pares de olhos se viraram para mim, depois para os rostos congelados de Júlia e Marcos. Vi a cor sumir do rosto da minha filha. Vi a boca do meu filho se abrir, mas nenhum som sair. Vi a expressão de triunfo no rosto de Beatriz se transformar numa careta de horror e incredulidade. Dr. Matos abriu a pasta e me entregou uma caneta tinteiro. Se puder assinar aqui, na linha da compradora, a transação estará completa. Levantei-me devagar. Peguei a caneta. Olhei para os meus filhos, que me encaravam como se estivessem vendo uma assombração. Olhei para os amigos deles, paralisados. Olhei para o meu jardim, para a minha casa. Então, com a voz mais clara e firme que já tive na vida, eu me dirigi a todos os presentes. Meus queridos amigos e, principalmente, minha querida família. Eu gostaria de agradecer a todos por terem vindo a este churrasco. É um momento muito especial para mim. Fiz uma pausa, o suspense pairando no ar. Afinal, não é todo dia que a gente compra de volta a própria casa. E agora, como a nova e antiga dona, eu gostaria de fazer um anúncio. Meu olhar se cravou nos olhos apavorados de Júlia e Marcos. A festa acabou. Vocês têm meia hora para retirar os seus pertences e os seus convidados da minha propriedade. Assinei o documento com uma caligrafia firme. Entreguei a pasta de volta para Matos. E virando-me para o rapaz que cuidava da churrasqueira, eu disse, com um sorriso verdadeiramente feliz: Meu jovem, pode apagar o fogo. O churrasco, a partir de agora, é para um evento privado, muito privado. O colapso da realidade deles estava apenas começando. O silêncio que se abateu sobre o meu jardim depois que o último carro de convidado partiu, cantando pneus na pressa de fugir da cena do desastre, era diferente de qualquer silêncio que eu já havia conhecido. Não era o silêncio pacífico das minhas manhãs, nem o silêncio saudoso das noites sem Miguel. Era um silêncio pesado,
denso, grávido de palavras não ditas, de pratos de salada de maionese pela metade e de uma humilhação que parecia ter deixado um resíduo oleoso no ar. Meus filhos foram os últimos a sair, ou melhor, a serem compulsoriamente retirados. Depois da minha declaração, eles ficaram paralisados por um longo momento, os rostos uma tela de pânico e fúria. Júlia foi a primeira a se recuperar, sua frieza pragmática se transformando em um veneno puro. Você não podia ter feito isso. Ela sibilou, aproximando-se de mim, a voz baixa para que os poucos amigos restantes não ouvissem. Você nos humilhou na frente de todos. Você tem ideia do que as pessoas vão falar? Estou mais preocupada com o que eu mesma vou falar, Júlia. E com o que vou fazer, respondi sem me abalar. Sua preocupação com as aparências foi o que nos trouxe até aqui. A meia hora que eu dei está quase no fim. Marcos, por outro lado, desabou. Sentou-se na beira da piscina, a cabeça entre as mãos, chorando como a criança que um dia foi. E o dinheiro, mãe? E o dinheiro da venda? A gente contava com ele. Eu tenho dívidas. Como você pode fazer isso com a gente? O dinheiro? Eu repeti, olhando para o meu filho de quase 40 anos. O dinheiro que viria da venda do trabalho da minha vida, da memória do seu pai? Esse dinheiro nunca foi seu, Marcos. Foi apenas um delírio da sua ganância. E ele evaporou. Beatriz, a esposa dele, e o marido de Júlia tentaram intervir, falando sobre contratos, sobre família, sobre bom senso. Eu apenas os ignorei. Eles eram atores coadjuvantes neste drama. Meu assunto era com os protagonistas da traição. Quando o relógio marcou 30 minutos, caminhei até o telefone da cozinha e fiz uma ligação para na empresa de segurança que patrulhava o bairro. Boa noite, é a Heloísa, da Rua das Hortênsias. Tenho algumas pessoas em minha propriedade que se recusam a sair. Podem mandar uma viatura para escoltá-los, por favor? A ameaça velada foi o suficiente. Vê-los juntar suas coisas às pressas, sob os olhares curiosos dos vizinhos que espiavam por cima dos muros, foi uma cena triste, mas necessária. Eles não saíram como filhos se despedindo da casa da mãe. Saíram como intrusos sendo expulsos da cena do crime. Quando o portão se fechou atrás deles, eu me encostei na porta e respirei fundo. A casa estava um caos. Copos espalhados, restos de comida, o cheiro de fumaça e de perfume barato. Parecia que uma horda de vândalos havia passado por ali. E, de certa forma, havia. Na manhã seguinte, acordei na minha própria cama, no meu próprio quarto, mas sentia como se estivesse em terra estrangeira. A energia deles, a ganância, a superficialidade, tudo aquilo parecia ter impregnado as paredes. Eu precisava de um exorcismo. Precisava de um ritual de purificação. Comecei pelo jardim. Ele era a vítima mais visível. O gramado estava pisoteado, cheio de marcas de sapatos de salto e cinzas de cigarro. Havia guardanapos de papel jogados nos canteiros. As roseiras de Miguel tinham galhos quebrados. Coloquei minhas luvas de jardinagem e comecei o trabalho. Foi uma tarefa metódica, quase meditativa. Cada guimba de cigarro que eu recolhia, cada copo plástico que eu tirava de um canteiro, era como se eu estivesse extraindo um pequeno tumor da alma da minha casa. Passei 3 dias inteiros no jardim. Afofei a terra compactada, adubei, reguei. Podei com um cuidado cirúrgico cada galho quebrado das roseiras, sussurrando pedidos de desculpas a elas. Conversei com o jacarandá, com a mangueira, com a minha horta. Contei a eles o que havia acontecido, como se eles pudessem me entender. E no silêncio do farfalhar de suas folhas, eu senti que eles entendiam. Aquele trabalho físico, sujo, de joelhos na terra, estava me curando. Estava me reconectando com a essência daquele lugar. Uma essência que meus filhos nunca tiveram a capacidade de perceber. Depois do jardim, foi a vez da casa. Fiz uma limpeza como nunca havia feito antes. Abri todas as janelas, deixando o vento levar para longe o cheiro da festa. Lavei cada cortina, cada tapete. Lustrei cada móvel. E então, comecei o expurgo. Qualquer objeto que me lembrasse da influência deles, da tentativa deles de me moldar, foi retirado. Um vaso moderno que Laura me deu de presente e que eu odiava? Doado. Um conjunto de porta-copos com o logotipo da empresa do marido de Júlia? Lixo.
Fui tirando, camada por camada, a presença deles, até que a casa voltasse a ser apenas minha e de Miguel. No meio da limpeza, encontrei no fundo de um armário a placa de "Vende-se" da imobiliária, que eles devem ter jogado ali depois da retirada. Levei-a para a churrasqueira do quintal, o mesmo lugar onde eles celebraram a minha suposta derrota. Quebrei a placa em pedaços com uma satisfação sombria e a usei como lenha para acender um fogo. Enquanto as letras "Vende-se" eram consumidas pelas chamas, eu sentia que estava queimando a última ponte para a mulher que eu fui. Durante todo esse tempo, meu celular não parou. Eram dezenas de ligações por dia. De Júlia, de Marcos, de seus cônjuges. Eu não atendi uma única vez. As mensagens de texto se acumulavam. Um fluxo constante de desespero e manipulação. "Mãe, isso é loucura. Você não pode nos tratar assim. Somos sua família." Júlia: "Pelo amor de Deus, mãe, me atende. Eu vou perder meu apartamento. A Beatriz não para de chorar." Marcos: "Dona Heloísa, o que a senhora fez foi de uma crueldade sem tamanho. Nossos amigos não param de comentar. A nossa reputação está arruinada." Beatriz: eu lia e apagava. As palavras deles não me atingiam mais. Eram apenas o ruído de um mundo ao qual eu não pertencia mais. Na semana seguinte, eles vieram pessoalmente. O interfone tocou e a voz de Júlia, tensa e irritada, soou. "Mãe, abra o portão, nós precisamos conversar." Caminhei lentamente até o aparelho que ficava na cozinha. Olhei pela janela e os vi, os quatro, parados na calçada, parecendo um grupo de vendedores insistentes. "Não tenho nada para conversar com vocês, Júlia", respondi, a voz calma, amplificada pelo aparelho. "Não seja ridícula, somos seus filhos. A senhora tem a obrigação de falar conosco. A minha única obrigação era criá-los e educá-los. Eu cumpri a minha parte, agora vocês são adultos, e minhas obrigações acabaram. Mãe, por favor." A voz de Marcos soou suplicante. "A gente errou, a gente sabe, a gente pede perdão, mas não faz isso com a gente. Desfaça a venda, a gente faz o que a senhora quiser. A gente cuida do jardim, eu juro." A promessa tardia, arrancada pelo desespero, soou patética. "É tarde demais para cuidar do jardim, Marcos. A confiança, uma vez que morre, não renasce com adubo de culpa. O imóvel que vocês venderam foi comprado por uma nova proprietária. E ela, garanto a vocês, não tem o menor interesse em desfazer o negócio. Mas quem é ela? Que investidora é essa? Nos dê o contato dela." "O marido da Júlia pode tentar negociar", ele insistiu. "Receio que ela não negocie com estranhos", eu disse. "E para ela, vocês agora são apenas isso. Estranhos que um dia frequentaram esta casa. Aconselho que resolvam seus próprios problemas. Dizem que a vida adulta é cheia de desafios. Bem-vindos a ela." Desliguei o interfone. Ouvi-os gritarem meu nome mais algumas vezes, baterem no portão. Depois, o som de um carro partindo, cantando pneus de raiva. Voltei para a minha varanda, sentei-me na minha poltrona de vime e tomei um copo de limonada fresca. Eu havia vencido a segunda batalha. Naquela tarde, recebi a visita de Dona Lourdes. Ela trouxe um bolo de fubá. "Eu vi a cena no seu portão, Heloísa", ela disse, enquanto tomávamos café. "Fiquei com o coração na mão por você. Não fique, minha amiga. Pela primeira vez em muito tempo, meu coração está em paz. Mas são seus filhos? São. E eu os amo. Mas o amor não pode ser um salvo-conduto para o desrespeito e a exploração. Eles precisam aprender a lição. E eu, por incrível que pareça, preciso aprender a viver." A conversa com Lourdes me fez bem. E a ligação do Dr. Matos, mais tarde, me fortaleceu ainda mais. Eles me ligaram, Heloísa, os quatro. Gritaram, ameaçaram com processo. Fui obrigado a ser bastante duro. Expliquei que a procuração que você lhes deu era legal, que a venda que eles fizeram foi legítima e que a compra pela Hortência Empreendimentos foi igualmente legítima, e que qualquer tentativa de contestar o negócio resultaria num processo por assédio contra a minha cliente, a nova proprietária. Eles se acalmaram? Perguntei. Não, estão apavorados. Parece que a vida que eles construíram era um castelo de cartas financeiro. Sem o dinheiro da venda da sua casa para cobrir os buracos, tudo está desmoronando. É uma pena, eu disse.
e a sinceridade na minha voz me surpreendeu. Mas as colheitas são proporcionais às sementes que plantamos. Após aquela semana de limpeza, da casa e da alma, eu comecei a pensar no futuro. O dinheiro da venda estava seguro em minha conta secreta. Era uma fortuna que me dava a liberdade de fazer qualquer coisa. Eu poderia viajar o mundo. Poderia comprar um apartamento de luxo como eles queriam para mim. Poderia não fazer absolutamente nada. Mas, ao olhar para a minha casa, agora limpa e serena, ao sentir o cheiro das minhas rosas pela janela, eu sabia o que eu queria. Eu não queria um lugar novo. Eu queria o meu lugar de volta, mas não como era antes. Eu o queria transformado, assim como eu. Liguei para um arquiteto, um jovem talentoso recomendado por Matos. Ele veio no dia seguinte. Dona Heloísa, que casa, que jardim, é um tesouro, ele disse maravilhado. Era, e vai voltar a ser. Eu quero reformar, mas não como os outros queriam. Eu não quero uma área gourmet. Eu quero um ateliê, um lugar para eu pintar, que era um sonho de juventude que abandonei. E, no fundo do quintal, onde eles queriam cimentar, eu quero construir a mais bela e completa estufa de orquídeas que esta cidade já viu. O arquiteto sorriu. Um ateliê e um orquidário. Adorei. É um projeto com alma. Exato, respondi. Eu vendi uma casa e agora quero construir um lar. O meu lar, nos meus termos. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta tinha os mesmos 70 anos, as mesmas rugas, os mesmos cabelos brancos, mas seus olhos eram diferentes. Eles não tinham mais o véu da subserviência, da necessidade de agradar. Eles brilhavam com a luz de uma nova e inabalável certeza, a de que o único bem que ninguém jamais poderia tirar de mim era o respeito por mim mesma. A obra na minha casa e na minha vida estava apenas começando. A vida, depois da tempestade, não volta a ser o que era. Ela se torna algo novo. O terreno, antes varrido pelo vento e pela chuva, fica limpo, fértil, pronto para um novo tipo de plantio. E foi exatamente isso que fiz nos meses que se seguiram àquele churrasco fatídico. Eu me tornei a jardineira da minha própria existência. A primeira coisa que fiz foi colocar a casa em obras. Mas não a reforma predatória que Júlia e Laura haviam sonhado. Era uma reforma de alma. Contratei o jovem arquiteto que o Dr. Matos me indicou, um rapaz de olhos brilhantes chamado André, que entendeu imediatamente o que eu queria. Eu não quero mais quartos de hóspedes para visitas que nunca vêm com o coração aberto, eu disse a ele enquanto caminhávamos pelo quintal. Eu quero um ateliê, um espaço com muita luz natural, onde eu possa finalmente aprender a pintar, um sonho que enterrei quando me casei. E aqui, continuei, apontando para o fundo do terreno, o lugar que eles queriam cimentar para fazer uma quadra. Eu não quero uma área gourmet para impressionar os outros. Eu quero uma estufa, um orquidário. Quero cultivar a beleza delicada, a paciência, a vida que exige cuidado e não apenas admiração superficial. André sorriu, um sorriso de quem compreende a poesia por trás do projeto. Dona Heloísa, vamos construir para a senhora não apenas uma casa, mas uma galeria de arte viva. E assim fizemos. Enquanto os pedreiros trabalhavam, eu me dedicava a mim mesma. Matriculei-me em um curso de pintura em tela para iniciantes. Minhas primeiras pinceladas eram tímidas, desajeitadas, mas a cada tela eu sentia que estava colocando para fora cores e formas que estavam presas dentro de mim há décadas. Pintava as flores do meu antigo jardim, o pôr do sol que via da varanda, a imagem do rosto de Miguel como eu me lembrava dele. Minhas amigas, Lourdes e as outras senhoras do bairro, me visitavam no meio da poeira da obra. Traziam café em garrafas térmicas e sentavam-se comigo em cadeiras de plástico para fofocar e rir. Heloísa, você está rejuvenescendo no meio deste quebra-quebra, disse Lourdes um dia. É porque, pela primeira vez, a bagunça é minha, Lourdes. A poeira é minha. A escolha de cada azulejo, de cada cor de tinta, é minha. Estou construindo um mundo nos meus próprios termos. Enquanto meu mundo se reerguia, o de meus filhos desmoronava. Eu não procurava por notícias, mas elas chegavam até mim, trazidas pelo vento da vizinhança.
Soube que Júlia e o marido tiveram que entregar o apartamento de luxo onde moravam, incapazes de pagar o financiamento sem a promessa do dinheiro da minha casa. Mudaram-se para um lugar menor, mais simples. O círculo de amigos importantes pareceu evaporar junto com o status financeiro deles. A situação de Marcos era ainda pior. Beatriz, a esposa, não suportou a queda de padrão. Pediu o divórcio, alegando que ele não era o homem provedor com quem ela havia se casado. Ele perdeu a esposa, a casa e estava morando de favor na casa de um amigo, afogado em dívidas e, pela primeira vez, em consequências. Uma parte de mim, a mãe, sentia uma dor profunda por eles, mas a outra parte, a mulher que foi traída, sabia que aquela dor era um remédio amargo, mas necessário. Eles estavam, finalmente, pagando o preço real da vida, sem o subsídio infinito do meu sacrifício. O pedido de socorro veio de Marcos. Numa noite de quinta-feira, meu telefone tocou. Era ele. A voz estava irreconhecível, sem a arrogância, sem a animação forçada. Era a voz de um homem quebrado. "Mãe!" ele disse, a voz embargada. "Sou eu. Eu sei que não tenho direito de te ligar. Mas eu não tenho mais ninguém. Eu perdi tudo, mãe. A Beatriz me deixou. Eu estou no fundo do poço. Eu não estou te pedindo nada. Eu juro por Deus. Eu só precisava ouvir a sua voz." O desespero dele era tão palpável, tão real, que atravessou a linha telefônica e me atingiu no peito. O antigo instinto de correr e consertar tudo gritou dentro de mim. Mas eu o silenciei. Ele não precisava de uma salvadora. Precisava de uma mãe que lhe ensinasse a nadar, e não que o tirasse da água a cada abraçada errada. "Onde você está, Marcos?" perguntei, a voz calma. "Num café? No centro?" "Fique aí, estou indo." Encontrei-o sentado numa mesa nos fundos, a cabeça baixa, mexendo numa xícara de café frio. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Sentei-me à sua frente. Ele não conseguia me encarar. "Eu sou um fracasso, mãe", ele sussurrou. "Um fracasso como marido, como profissional, como filho. Eu destruí tudo. A nossa ganância, a nossa estupidez. Eu olho para trás, para aquele domingo, para a nossa risada quando a senhora falou do jardim, e eu sinto um nojo de mim mesmo que não consigo explicar." Ele começou a chorar, um choro convulso, de quem finalmente se permite sentir a dimensão do próprio erro. E eu deixei que ele chorasse. Deixei que a dor viesse à tona. Quando ele se acalmou, eu disse: "Não, Marcos, você não é um fracasso. Você foi um tolo, um homem fraco que se deixou levar pela ganância e pela influência de pessoas com valores distorcidos. Mas a tolice tem conserto. A fraqueza pode ser transformada em força. Depende de você." "Mas como? Eu não tenho mais nada." "Você tem a si mesmo, tem sua saúde, sua profissão. Recomece, do zero, com humildade. Encontre um trabalho, alugue um quarto simples, pague suas dívidas, uma por uma. Descubra o orgulho de se sustentar com o seu próprio suor. O mesmo orgulho que o seu pai e eu sentimos quando levantamos a primeira parede da nossa casa." No meio da nossa conversa, Júlia apareceu. Marcos devia ter ligado para ela. Seu rosto estava tenso, abatido. Ela não usava as roupas de grife de antes. Parecia apenas uma mulher cansada. "Mãe", ela disse parando ao lado da mesa. "O Marcos me contou que ia te encontrar. Eu precisava vir." Ela olhou para o irmão, depois para mim. "O que ele disse é o que eu sinto também. Nós fomos cruéis, egoístas e, pior de tudo, estúpidos. Nós tínhamos o maior tesouro do mundo, um lar de verdade, e o trocamos por uma miragem de status. Não há um dia em que eu não me arrependa. Era a primeira vez que eu via uma vulnerabilidade real na minha filha. Eu não vou pagar as dívidas de vocês, eu disse, olhando para os dois. Eu não vou lhes comprar um apartamento novo. Eu não vou lhes arrumar um emprego. O caminho de volta para a dignidade é um que vocês terão que trilhar sozinhos, com os próprios pés. Eles assentiram, resignados. Mas, continuei, e a mãe em mim finalmente falou. O que eu posso oferecer é um prato de comida aos domingos. A minha casa, a minha nova casa, estará de portas abertas para os meus filhos, não para os aproveitadores que vocês se tornaram,
Se quiserem vir, para conversar, para desabafar, para comer a minha comida e me ajudar a lavar a louça depois, vocês serão bem-vindos. As lágrimas voltaram aos olhos deles, mas desta vez eram diferentes. Eram lágrimas de quem recebe um fio de esperança no meio do deserto. A minha casa ficou pronta 6 meses depois. O ateliê era um sonho, com suas paredes de vidro e a luz do sol inundando o ambiente. O orquidário era um santuário de beleza. E, na minha varanda, a muda da roseira de Heitor, replantada num grande vaso de cerâmica, estava coberta de flores. Meus filhos começaram a aparecer aos domingos. No início, eram visitas tímidas, quase formais. Eles chegavam, almoçavam em silêncio, ajudavam a tirar a mesa e iam embora. Mas aos poucos, as conversas foram voltando. Marcos me contava do seu novo emprego como desenhista numa pequena construtora. Júlia, que havia voltado a trabalhar como vendedora numa loja para ajudar o marido, falava dos desafios de viver com um orçamento apertado. Eles não pediam nada, apenas compartilhavam, e eu ouvia. E às vezes, eles me perguntavam sobre a minha vida, sobre minhas pinturas, sobre minhas orquídeas, sobre o meu amigo Arthur, que eu lhes apresentei e que eles trataram com um respeito que me comoveu. Num desses domingos, eu estava no orquidário com meus netos. Davi e Helena, agora, vinham com os pais. Eu os ensinava a regar as plantas com cuidado, a sentir o perfume das flores. Tiago, o filho de Júlia, me ajudava a trocar o substrato de uma orquídea. Vovó, ele disse, com seus 10 anos de sabedoria, esta casa é mais bonita que a outra. Por que você acha, meu amor? Perguntei. Não sei. Parece que aqui as flores sorriem. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu estava no meu ateliê, terminando uma tela. Era uma pintura do meu antigo jardim, mas não como ele era, e sim como eu me lembrava dele em meus sonhos, mais colorido, mais vibrante, mais cheio de luz. Júlia entrou e ficou observando a pintura em silêncio. É lindo, mãe, ela disse. É assim que eu me lembro também. Ela se aproximou e tocou meu ombro. Obrigada, por não ter desistido de nós. Eu nunca desisti de vocês, minha filha. Eu só desisti de permitir que vocês destruíssem a si mesmos e a mim no processo. Hoje, minha vida é cheia. Cheia de cores na minha tela, de perfumes no meu orquidário, de risadas dos meus amigos, de conversas tranquilas com meus filhos. Eles ainda estão pagando o preço de suas escolhas, mas estão fazendo isso com uma nova dignidade. Estão aprendendo que o valor de um homem ou de uma mulher não está na casa que eles têm, mas no caráter que eles constroem. Às vezes, eu me sento na varanda, olho para a roseira de Heitor e penso em como a vida é curiosa. Meus filhos tentaram vender minha casa para resolver seus problemas financeiros. E ao fazerem isso, acabaram me dando o maior presente de todos: a chance de comprar de volta a minha própria vida. E essa, eu descobri, é a única propriedade que realmente importa, a única que ninguém jamais poderá colocar à venda. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.